Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, segunda edição de hoje, segunda edição dessa segunda-feira, para a gente falar aqui sobre o nosso Vascão. Tenho certeza que o seu dia foi maravilhoso, né? Não tem como uma segunda-feira após 6-0 do Vascão ter sido ruim. Hoje, como eu disse, a única coisa que me atrapalhou foi a ressaca, porque ontem eu enchi os cornos comemorando a vitória e hoje a cobrança vem, né? Não sou mais um menino, enfim, acabou que fiquei com uma ressaquinha, mas faz parte. Depois de um 6-0, isso faz parte. Vamos atualizar aqui nesse vídeo as notícias sobre o nosso Vascão. Tem Paulo Henrique na seleção brasileira. A lateral do Vasco foi pré-convocado pelo Ancelotti para as eliminatórias da Copa do Mundo contra Chile e Bolívia. Eu vou falar sobre isso aqui nesse vídeo. E vou falar aqui sobre negociações. O Vasco está negociando a contratação do meia Matheus França, do Crystal Palace da Inglaterra. E também está monitorando ali a situação de Gabriel Paulista, jogador que está no Besiktas da Turquia. Também vai ser assunto aqui nesse vídeo. Enfim, tem bastante coisa aqui para a gente conversar. O vídeo começa depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, rodou a vinheta. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Seja bem-vindo. Se for a sua primeira vez aqui no canal, se inscreva, tá? É muito importante a sua inscrição, venha fazer parte. Todos os dias tem 2 vídeos, pelo menos, aqui no nosso canal para falar de Vasco, para te deixar bem informado de forma totalmente gratuita. A única coisa que eu te peço é a sua inscrição para o canal continuar crescendo. Tem muita gente nova chegando aqui no canal, isso é muito bacana, o público se renovando, galera chegando, então seja muito bem-vindo. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, e se você me assiste aqui todos os dias, muito obrigado. Vou chegar nesse vídeo aqui com uma dica para você, né, que está feliz com a vitória do Vascão e quer lançar a peita nova, uma camisa nova do Gigante da Colina. O melhor lugar é a Fut Fanatics, que é a parceira aqui do nosso canal. Se você utilizar o cupom Machão da Gama, tudo junto, você ganha 7% de desconto na sua compra, e pagando no Pix você ganha mais 10% de desconto. Ou seja, usando o cupom Machão da Gama mais pagamento via Pix, a camisa sai com até 17% de desconto. Muito bom, né? Muito bom. Fut Fanatics, parceiro aqui do nosso canal. A promoção da semana já está aparecendo aí na sua tela. Tamo junto? Não perca essa oportunidade. Link aqui na descrição desse vídeo. Vou começar falando ainda de ontem. Quero saber se você, meu amigo, já está recuperado, já está pensando no próximo jogo, que é contra o Juventude na quarta-feira, jogo importantíssimo, né? Como é que tá esse coração aí depois desse 6-0 contra o Santos de Neymar? Vasco fez o Neymar chorar, meu amigo, isso aí vai ficar para a história com toda certeza. A vitória de ontem tirou o Vasco da zona do rebaixamento, né? O Vasco estava ali na 17ª colocação, mas com essa vitória sobre a equipe do Santos, o Vasco colocou o Vitória dentro da zona do rebaixamento e ainda tem 2 jogos a menos que a equipe baiana. Então, uma situação um pouquinho mais confortável agora. Se o Vasco vencer a equipe do Juventude na quarta-feira, acho que a gente pode dizer que o Vasco vai dar um passo aí importante, né, para ir se afastando aí da zona do rebaixamento. Um jogo muito importante contra o Juventude na quarta-feira, com toda certeza. E a segunda-feira, meu amigo, dia de hoje, já começou com uma novidade muito boa. O lateral direito do Vasco da Gama, Paulo Henrique, que vem jogando muito bem, vem sendo um dos principais jogadores do Gigante da Colina, foi pré-convocado para a seleção brasileira. O técnico Carlo Ancelotti convocou Paulo Henrique, aliás, pré-convocou, né, Paulo Henrique para os jogos contra Chile e Bolívia. O início da temporada europeia fez com que a comissão técnica brasileira olhe ali com carinho para o futebol brasileiro. E a pré-convocação já revelou 3 caras novas identificadas ali por Carlo Ancelotti. Caio Jorge, do Cruzeiro, foi pré-convocado. Marcos Antônio, do São Paulo, foi pré-convocado. E Paulo Henrique, do Vasco da Gama. Esses 3 jogadores
que nunca estiveram, né, nem mesmo em relações maiores ali feitas pelo antigo treinador Dorival Júnior, ou na primeira pré-convocação do Ancelotti. Esses 3 jogadores agora aparecem, né, na pré-lista para as partidas que encerram as eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. O Brasil vai jogar contra o Chile e contra a Bolívia. Esse jogo no Chile será, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, no estádio do Maracanã. A CBF enviou no último fim de semana os comunicados, né, para os clubes que têm jogadores na lista de Carlo Ancelotti, seguindo ali o prazo obrigatório da FIFA de 15 dias antes da apresentação, que vai acontecer no dia 1º de setembro na Granja Comari. Nesse cenário, a liberação dos atletas se torna obrigatória. A convocação final dos 23 jogadores escolhidos pelo Ancelotti vai acontecer na próxima segunda-feira, lá na CBF, evento realizado aqui no Rio de Janeiro. Então, Paulo Henrique está pré-convocado. Na segunda-feira ele pode aparecer aí como surpresa nessa lista aí do Carlo Ancelotti. E merece, tá? Merece. Se for convocado mesmo para os jogos contra Chile e Bolívia, o PH merece, que vem jogando muita bola. Quero a sua opinião, deixa aqui nos comentários. Vamos falar agora sobre mercado da bola, meu amigo. 2 informações que surgiram hoje à tarde. Primeiro, Matheus França. O Vasco está em negociações com o Crystal Palace para contratar o meia Matheus França. O clube de São Januário tenta a liberação do meia por empréstimo. O nome do jogador tem o aval de Fernando Diniz e do diretor técnico Felipe. O Crystal Palace quer emprestar o meia, mas não quer perdê-lo. O Vasco, então, negocia a contratação do jogador por empréstimo sem opção de compra. O jogador preenche as características que Diniz e o departamento de futebol do Vasco querem para o setor ofensivo. Destaque nas categorias de base da seleção brasileira, Matheus França subiu ao elenco profissional do Flamengo em 2022, quando marcou 6 gols nas campanhas dos títulos da Libertadores e da Copa do Brasil. No ano seguinte, teve bons momentos sob o comando de Vitor Pereira. O jogador marcou 3 gols e deu 1 assistência no primeiro semestre, até a saída para o futebol inglês. O brasileiro encantou John Textor numa partida sub-20 do Flamengo contra o Botafogo na Gávea e se tornou ali um sonho de consumo do americano, que na ocasião era um dos donos do Crystal Palace. A venda foi consumada por 20 milhões de euros, além de outros 5 milhões em bônus por metas que acabaram não sendo atingidas. O jogador não está sendo muito utilizado lá no Crystal Palace da Inglaterra, sem espaço, e pode pintar no Vasco aí por empréstimo. Matheus França, ex-Flamengo, pode pintar em São Januário. O Vasco negocia o empréstimo desse jogador junto ao Crystal Palace. Vamos aguardar, tendo novidades a gente traz aqui no canal Machão da Gama. E outro nome que está aí na mira do gigante da colina é o zagueiro Gabriel Paulista. O diretor executivo do Vasco da Gama, Admar Lopes, esteve presente em Istambul para acompanhar in loco a vitória do Besiktas numa partida do Campeonato Turco. O principal objetivo dessa ida ao estádio foi observar de perto o desempenho do zagueiro Gabriel Paulista, de 34 anos, que defende o Besiktas. Ainda lá na Turquia está prevista uma reunião entre o dirigente vascaíno e representantes do Besiktas, lá em Istambul, para tratar diretamente sobre uma possível negociação do zagueiro. Gabriel Paulista também atrai a atenção de outro clube brasileiro que monitora a situação e pode entrar na disputa pelo atleta nos próximos dias. O Vasco está buscando reforços, para o seu setor defensivo e, como a negociação com o Carlos Cuesta está travada, vê no Gabriel Paulista uma oportunidade de trazer experiência e liderança ao elenco. Ele que tem muito tempo de Europa, jogou muito tempo na equipe do Valência, da Espanha, e agora está aí no Besiktas e na mira do Vasco. Pode ser reforço do gigante da colina, o zagueiro Gabriel Paulista. É isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva. Até a próxima.